Professor Paulo Januzzi é graduado em Matemática Aplicada e Computacional pela Unicamp, tem mestrado em Administração Pública pela FGV e doutorado em Demografia pela Unicamp. Paulo é professor do Programa de Pós-Graduação em População, Território e Estatísticas Públicas da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, AENSE. É autor de livros como Indicadores Sociais no Brasil, Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais, ambos pela linha, Migração e Mobilidade Social. Esse é um pequeno resumo, o currículo dele é bem mais extenso, mas a gente pegou o básico. O professor Paulo vai nos falar sobre informação, estatística, políticas públicas, avanços e retrocessos. Alô, alô? Não sei se... Alô? Foi. Bom dia a todos e a todas. Agradeço aqui a gentileza da recepção, né? Pelo Carlos, pela Dália, por todos os diretores que estiveram aqui presentes e por vocês aqui, por estarem aqui nesse último evento, né? Que fecha esse curso de vocês do SISMAP, né? Dessa especialização. E acho que é muito oportuna essa minha exposição nesse momento, porque eu vou falar exatamente disso, da importância, de um lado, das estatísticas, da produção de conhecimento, né, para além das estatísticas, produção de avaliações e de conhecimento no campo das políticas públicas e da própria importância das políticas públicas no país, tá? Eu acho que vários pesquisadores têm se debruçado sobre o que aconteceu no Brasil ao longo desses últimos 20, 30 anos, né, de Constituição brasileira, né, da vigência da Constituição de 88. E tem-se muitos estudos produzindo, muitos resultados, mostrando realmente uma transformação importante da sociedade brasileira nesse período. E tem se debitado muito... Quer dizer, diferentes pesquisadores têm debitado uma série de fatores essa mudança, né, do perfil da sociedade, ainda que tenhamos ainda muitas iniquidades, muitos desafios ainda a vencer. Então, enfim, não tem dúvida de que, particularmente ao longo dos anos 2000, tivemos, né, uma expansão de políticas universais, né, criação de políticas redistributivas, compensatórias, afirmativas. Tivemos também um conjunto importante de políticas, né, de favorecimento do mercado interno, né, também, né, de fortalecimento do salário mínimo, enfim. E tivemos, né, ao longo desse período, já desde os anos 90, um certo compromisso com um certo progressismo, com um certo respeito às institucionalidades vigentes e que, de fato, fez muita diferença, né? Enfim, de fato, ao longo desse processo, eu acho que o SUS é um pouco exemplo de uma política pública que foi se constituindo nesse ambiente progressista e de respeito às institucionalidades então existentes. Quadro muito diferente do que a gente está vivendo agora, acho que muita surpresa de todos nós. Agora, para além de todos esses fatores, existe um aspecto que precisa ser mais estudado, quem sabe isso não é objeto de vocês aí, né, que trabalham lá no chão das ruas, né, tá certo? Quer dizer, muitos de vocês são operadores dessas políticas aqui nos municípios, enfim, que é mostrar o papel que foi mesmo o aprimoramento da gestão pública nesse período, certo? Quer dizer, essas transformações que eu vou rapidamente mostrar e que têm sido documentados, inclusive, né, em vários relatórios recentes, demonstram exatamente isso, o papel da gestão, do aprimoramento da gestão e dentro do papel do aprimoramento da gestão, certamente, o uso que tem sido feito das estatísticas, da produção de conhecimento, das avaliações desse processo. O Brasil certamente seria mais desigual, pobre, desmatado, não é? Sem as políticas públicas e, naturalmente, as estatísticas. Quer dizer, existe, de certa forma, uma simbiose importante entre as estatísticas não são autônomas, elas são criadas, elas se sofisticam à medida que as políticas públicas se sofisticam, se adensam, tá certo?
E, ao mesmo tempo em que essas políticas se adensam, elas vão demandando novas estatísticas vão permitindo melhores diagnósticos, melhores avaliações e, portanto, é um ciclo autorreforçado. Acho que essa é a minha perspectiva, a minha motivação para estar apresentando essa palestra aqui para vocês no final desse curso, convite da Dália, convite também do Carlos. Então, nesse sentido, eu tenho uma exposição mais extensa, mas eu diria que a primeira é a mais extensa nesse processo, tá? Porque eu queria, falar um pouco da economia política das políticas públicas ou economia política das estatísticas públicas, ou a economia política da avaliação de políticas públicas, porque está tudo muito relacionado, né? E está tudo muito relacionado porque a gente só está aqui, esse curso de especialização que vocês fizeram só e tantos outros cursos que existem aqui de especialização, mestrado e doutorado aqui na Fiocruz, e lá da onde eu venho, da escola do IBGE, só existe porque existe, né, política pública. E só existe política pública porque, né, ao longo desses últimos 100 anos, sobretudo, é que elas efetivamente se constituíram. Portanto, acho que esse é um dado... Quer dizer, esse é um aspecto bastante importante da gente chamar a atenção. O estado do bem-estar é uma criação civilizatória de muito pouco tempo, né? Há autores que remontam aqui aos 200 anos, porque, de fato, né, enfim, ao longo do século XVIII, né, você tem né, as revoluções, enfim, na França, enfim, você tem uma estabilidade política na Europa, né, e que está relacionado ao que é exatamente as demandas da população, demandas coletivas que só poderiam ser atendidas através de esforços coletivos encampados pelo Estado através de políticas, né, políticas públicas. E a gente consegue representar isso de diversas formas, e eu vou me valer aqui de um indicador certamente imperfeito, incompleto, mas que tem uma qualidade, né, de ser, assim, de guardar uma certa historicidade, né? Vocês, né, certamente viram essa discussão sobre indicadores. Muitas vezes as opções que a gente faz pelos indicadores têm a ver até com a possibilidade da série histórica, né? Consistência da série histórica para determinado processo, ainda que o indicador seja imperfeito do ponto de vista né, de representar a complexidade do construto aqui, que é o estado do bem-estar social. Não dá para representar o estado do bem-estar social através de um indicador como esse, carga fiscal. Ele é parte dessa história. Existem outros indicadores, talvez até um pouco melhores, como a despesa social per capita, tá certo? Dos estados, só que tem problemas de série histórica e comparabilidade entre países. Então, esse aqui é um indicador, não é à toa que tem uma série histórica, porque, enfim, a economia, né, Fundo Monetário Internacional, né, e outras instâncias sempre estiveram muito preocupados com a questão da carga fiscal, né? O quanto o Estado se apropria da riqueza produzida para o financiamento de políticas públicas. É isso que é a carga fiscal. É o somatório de tributos das três esferas dividido pelo produto interno bruto, né? E, então, ao final do século XIX, o tamanho do Estado médio dos 11 países mais desenvolvidos do OCDE, que reúne Estados Unidos, que reúne Canadá, França, Alemanha, Suécia e tantos outros, tá, mais desenvolvidos. Naturalmente que a OCDE é muito mais ampla do que isso, mas, enfim, os 11 países mais desenvolvidos, que são, acho que, uma referência importante para a gente, para essa discussão de carga fiscal, por exemplo, e de estado de bem-estar, o fato é que, ao final do século XIX, né, reitero, né, a carga fiscal era da 11%, e no entreguerras isso já tinha passado para 24%, não é à toa, né, a instabilidade, enfim, e na verdade, vocês vão ver que tem a ver muito com o processo de ampliação do colégio eleitoral, tá? Então, 24% de carga fiscal no entreguerras, certo? Depois, nos anos 60, isso já tinha passado para 28%, a carga fiscal nem cresceu tanto, porque aí a gente vivenciou os anos gloriosos do capitalismo, né, de 45 até 75, o capitalismo cresceu muito, né, a economia internacional cresceu muito, então a carga fiscal nem se expandiu tanto quanto se imaginava. Alguma coisa como o Brasil nos anos 2000, 2014, né, quer dizer, dos anos 90 até os anos 2014. E em 1980 você tem, então, uma estabilização da carga fiscal em torno de 42%, tá certo? Alguns países, a Suécia até expandiu, depois teve uma retração, enfim, não é à toa que nos anos 80, consenso de Washington e toda a crítica liberal ao estado de bem-estar,
consegue, de alguma forma, interromper esse processo civilizatório, ainda que não tenha conseguido regredi-lo na maioria, né, desses países. Tá? Então, acho que esse é um dado extremamente importante, então, que é essa recência do estado do bem-estar e das políticas públicas. E, naturalmente, ao longo desse processo, você vai tendo, então, essa institucionalização de um conjunto de políticas e que, né, eu tentei retratar dessa forma, que certamente retrata muito mais a historicidade de implantação de políticas públicas na Europa continental do que propriamente nos Estados Unidos e, naturalmente, no Brasil. Tá? Então, até o final do século XIX, o que você tinha, basicamente, na França, na Inglaterra, era políticas de regulação trabalhista, tá? Disciplinando a carga horária, as condições de trabalho, tá? E que, portanto, demandavam muito menos em termos de recursos em termos de políticas públicas. Bem, na virada do século, já nos anos 10, anos 20, né, você começa a ter políticas de seguro contra acidentes, desemprego e previdência, afinal de contas, né, as condições de trabalho e a intensificação do processo de trabalho, né, nas máquinas acaba vitimizando uma série de, né, muitos trabalhadores. Era preciso ter, então, uma solução coletiva para a situação do acidente, né, de trabalho, também para o desemprego. O capitalismo, né, enfim, tem lá as suas incapacidades de incorporação de uma grande massa de trabalhadores, e a própria Previdência passa a ser também uma, ainda que muito setorializada, muito específica para determinados grupos, mas passa a ser também uma demanda coletiva, uma demanda social que exige uma solução coletiva para poder, de alguma forma, atender a população idosa crescente nas cidades e que, né, não tinham a solução do passado, né, quando a população, né, vivia, né, no meio rural, né, em que as soluções eram as soluções familiares, tá certo? Passa a ser, de fato, uma solução demandando um agente público nesse processo. Tá? Enfim, no pós-guerra você tem, de fato, então, a implantação da educação e saúde universal, grande maioria, né, uma parte importante dos países europeus. Depois vem as políticas redistributivas socioeconômicas e políticas de reconhecimento da diversidade, certo? As políticas de cota, e depois, nos anos 90, vem a regulação ambiental, chegando nesse consenso, né, verbalizado, né, na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, que é esse conjunto de políticas públicas baseado em princípios de justiça social, respeito à diversidade, prosperidade econômica e sustentabilidade ambiental. Né? Quer dizer, um conjunto amplo do que a gente imaginava que deveria ser a política pública no século XXI. Então, na verdade, cada país teve uma configuração diferente desse processo, certo? Né, o modelo alemão, francês, chamado europeu continental, modelo nórdico social-democrata, modelo anglo-saxão liberal, que é o modelo americano, né, que tem uma evolução mais tímida ao longo do processo, enquanto que, né, se a gente comparar os modelos sueco e modelo alemão, os Estados Unidos teve essa trajetória de expansão interrompida ao longo dos anos 70, os grandes esforços de grandes políticas públicas nos Estados Unidos, né, se interrompem nos anos 70, tá certo? E esse passou, inclusive, a ser o paradigma liberal, né, do que é a carga fiscal desejável da ordem de 1/3 do PIB. Né? Alguma coisa bastante empírica, nada muito efetivamente muito consistente. E a própria Espanha também seguiu esse processo com certo retardo por conta da ditadura de Franco, assim como Portugal e ainda mais o Brasil e outros países da América Latina. Então, o fato é que o que existe de comum, e aí, desculpa aqui, esse último modelo, né, o modelo mediterrâneo familista, que é aí uma outra proposição, agregando aos três modelos, aos três tipos que já clássicos aí do Spin Anderson, né, um grande pesquisador da área, e o Luiz Moreno e outros, né, propõem esse modelo, vamos dizer assim, é um europeu continental, vamos dizer assim, interrompido, né, na verdade, ainda não tão desenvolvido, que necessita, né, na verdade, da assistência familiar ou assistência de redes de proteção social da própria sociedade civil para garantir, enfim, né, alguma proteção individual né, para os trabalhadores, para suas famílias. O fato é que, na literatura sobre institucionalização do estado de bem-estar, todos os autores eles são
unânimes no sentido de reconhecer que isso foi uma criação concomitante à democratização das sociedades. Quanto mais o povo, né, no sentido mais lato, pôde votar, quanto mais o povo, as mulheres, os trabalhadores sem posse, os trabalhadores analfabetos, os trabalhadores do campo puderam votar, mais candidatos, candidaturas parlamentares, né, governos que atendiam demandas, que acenavam ao atendimento de demandas coletivas, foram legitimados nas urnas e implantaram um conjunto de políticas públicas, tá certo? Tá? Então, quer dizer, isso não tem a mão de Deus, não tem a mão do mercado, muito pelo contrário, tem a mão de muita gente, né, de muita luta sindical, de movimento social, né, que fez essas coisas acontecerem, certo? Tá? E de forma um tanto ininterrupta, ainda com, né, com avanços, retrocessos, naturalmente, com uma certa, enfim, regularidade, né, institucional, mas, enfim, os partidos sociais, democratas, partidos socialistas tiveram um papel muito importante na Europa continental nesse processo, tá? Uma certa continuidade nesse processo e, mais recentemente, que, inclusive, voltando, né, a serem legitimados. Vide Portugal, vide agora o caso da Espanha e tantos outros. É importante chamar a atenção também que tem um aspecto, para além da urbanização e envelhecimento, né, que são outros aspectos importantes que explicam a constituição do estado de bem-estar, quer dizer, a pobreza do campo chegou nas cidades, né, o envelhecimento também demandava uma solução coletiva, tá? O próprio capital sempre precisou, né, do Estado para a oferta de educação básica dos trabalhadores ou, sobretudo, para investimento em infraestrutura, né? Isso, enfim, até os liberais reconhecem que alguma carga fiscal há de existir, né, para poder financiar, inclusive, né, esses gastos com o próprio necessidade de reprodução do capital. E um aspecto, acho que importante, que alguns autores destacam, é o esforço coletivo de reconstrução das guerras mundiais. Quer dizer, diferentemente dos Estados Unidos, né, que a Europa estava dizimada depois da Segunda Guerra Mundial e, portanto, os pobres tinham perdido suas vidas na guerra, a classe média seus empregos e a classe média alta perdido as suas propriedades. Então, houve uma conjunção de fatores que fez com que, de fato, as políticas universais de saúde e educação tivessem uma aceitação e vamos dizer assim, um pacto de concordância muito maior do que, por exemplo, os Estados Unidos, né, que nunca logrou constituir, por exemplo, um sistema único de saúde, como vocês sabem até muito mais do que eu. Mas, enfim, isso tudo eu estou comentando porque tem muito a ver com o fato do momento que nós estamos vivendo, mas também tem... Obrigado. Tem a ver também com a própria produção da informação estatística. Então, se você vai olhar a produção dos grandes institutos de estatística, né, na França, até mesmo nos Estados Unidos, né, e Canadá, você vê exatamente isso. Até o final do século XIX, basicamente, as estatísticas que interessavam, as estatísticas de mortalidade, né, certo? Que já vinham desde o século XVI, século XVII, né, essa preocupação de ter uma compilação das estatísticas de mortalidade para ver os efeitos das epidemias, né, e das ações públicas que se iniciaram, né, de vacinação, de saneamento básico, de urbanização, né, dos grandes centros urbanos. As estatísticas de população, que sempre foram importantes para fins tributários e para fins de dimensionamento de exército, e as estatísticas de comércio exterior, que eram, né, enfim, os grandes motivadores das grandes invasões e das disputas dos países europeus. Agora, as estatísticas, mais no sentido que conhecemos hoje, surgem nos anos 20, com as estatísticas de trabalho, né? Você tem, né, esse fenômeno de um aumento muito elevado de trabalhadores desocupados nos grandes centros urbanos europeus e americanos, né, e dos Estados Unidos também. Tem a criação em 1919 da OIT e, portanto, tem todas as condições para, então, começar a discutir como dimensionar, de fato, a força de trabalho inativa, a força de trabalho não ocupada e assim por diante. Nos anos 50, você tem um forte desenvolvimento das estatísticas econômicas através de um sistema de contabilidade nacional mais coeso, não é à toa por conta do forte desenvolvimento do capitalismo nesse período, e nos anos 60, a necessidade de produção de informação social para dimensionar o quanto desse crescimento econômico resultava em bem-estar social e também, né, os primeiros efeitos das políticas públicas.
nos anos 90 os indicadores ambiental e nos anos 90, 2000, todas as estatísticas identitárias, né? As estatísticas passam também a ter um valor importante das pessoas quererem se ver representadas enquanto grupos sociais, ainda que bastante minoritários, né? A mesma história a gente poderia falar da avaliação, eu não vou me estender muito sobre isso, mas eu acho que tem algumas coisas importantes, né? As primeiras avaliações, produção de estudos avaliativos, eles se dão no campo do desempenho educacional, lá na Inglaterra, meados do século XIX, muito por conta da necessidade dos ingleses, dos britânicos, de avaliarem se as suas gerações, né, de ingleses e de britânicos eram cada vez mais aptas, né, a continuar, enfim, e capazes de continuar dominando o mundo, né, o auge do Império Britânico nesse período. Então, essas avaliações também são inspiradas, né, pelo espírito do tempo, na época, que é do eugenismo, de identificar a supremacia dos brancos, dos britânicos, dos europeus em relação aos povos colonizados, né? Então, também tinha muito nesse sentido. As avaliações de campanha em saúde também, de uma perspectiva bastante higienista, né, dos impactos das vacinas, o impacto das reformas urbanas, etc. E é nos anos 50 que você tem, de fato, os primeiros ensaios aí de impactos de políticas sociais. E aí você tem um forte avanço disso nos anos 50, 60, também lá nos anos 70. E eu acho que é interessante isso porque os métodos de avaliação eram métodos, sobretudo os métodos experimentais e quase experimentais, que era, vamos dizer assim, a psicologia experimental era quem podia oferecer melhor esse tipo de metodologia, e se usou muito desse tipo de metodologia de forma bastante, talvez, irresponsável, à luz do que o Michael Patton, um grande autor na área da avaliação, comenta, né? Quer dizer, muitas políticas públicas foram avaliadas segundo essa metodologia, tá certo? Quer dizer, né, separando o caso e o controle, a grande crítica que ele faz, porque ele participou desse processo nos anos 60, 70, que era exatamente isso. O tratamento, né, quer dizer, os programas públicos nem tinham sido muitas vezes implementados lá na ponta e se estava fazendo avaliação de impacto quase experimental, comparando o tratamento-controle, né? Quem tinha supostamente sido beneficiado por programa e outros que não tinham sido beneficiados pelo programa e, naturalmente, que não se avaliou, né, não se avaliava qualquer impacto. Não é à toa que depois vem toda a preocupação com a avaliação de implementação dos anos 70, o sistema de monitoramento, que é um legado, né, da própria reforma, né, administrativa, da nova administração pública, com contribuições positivas, mas contribuições também um tanto negativas, e essa perspectiva mais recente. Bom, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que essa realidade se deu também no Brasil. No Brasil, então, você tem, assim como em Portugal, né? Portugal é um país onde a estruturação das políticas públicas é defasada, né? Tem um atraso de 30, 40 anos em relação à Europa continental, assim como a Espanha, por conta da ditadura de Salazar, né? Que vai até os anos 70, e Portugal, rapidamente, em 40 anos, faz esse percurso que levou 80, 100 anos nos países mais desenvolvidos, né? E o Brasil é mais retardatário nesse processo, né, com o fim da ditadura em 85 e a Constituição de 88 é que marca esse processo, e o Brasil também faz, vamos dizer assim, um esforço muito grande nos anos 90, e já chega nos anos 90, final dos anos 90, o governo Fernando Henrique, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, naquele momento já tinha uma carga fiscal da ordem de 30%. Tá? E o governo Lula acaba expandindo um pouco essa carga fiscal da ordem de 33%, e é isso que mais ou menos se mantém, né? Certo? Então, o Brasil teve um processo de 20 anos nessa trajetória, e depois eu vou comentar sobre a interrupção dessa trajetória, né, no período mais recente. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é isso, né? Quer dizer, o Brasil estava fazendo a trilha civilizatória, né, da Europa continental, né, dos nossos patrícios portugueses, né, tão vilanizados, né, na nossa sociologia conservadora, enfim,
os sociólogos conservadores, mas, enfim, o Brasil vinha nesse processo e esse processo, né, nos trouxe um legado importante, porque por detrás desse aumento da carga fiscal nós tivemos um conjunto importante de políticas de proteção, como as políticas de saúde, assistência social, as políticas de promoção, educação, cultura, passou a ser uma política pública, né, não só aquilo que o mercado acha que é importante, né, financiar, trabalho, as políticas de infraestrutura social, urbanismo, saneamento básico e as políticas transversais. Ou seja, o Brasil, em 20 anos, tentou fazer tudo junto, misturado, um conjunto complexo de políticas públicas em termos de escopo e em termos de escala. Tá? Então, isso é um outro elemento importante, né, nessa trajetória, e as consequências, os resultados vieram rapidamente. Né? Então, eu não vou aqui, poderia ter outros indicadores aqui na área da saúde, mas vocês já conhecem isso. Eu trouxe alguns outros que têm a ver com outras dimensões importantes. Talvez um mais emblemático é a queda da pobreza, qualquer que seja a linha de pobreza que se use, ela caiu, né, num ritmo muito forte, de 37 pontos percentuais ao longo, né, desses 25 anos. A pobreza extrema, ou seja, a estimativa de população que passa fome, caiu de 14% para 2,5%. Tá? Enfim, e é o conjunto que faz a diferença. Né? Não é o efeito Bolsa Família, não é um conjunto de políticas de aposentadoria, de transferência de renda, de dinamismo do mercado de trabalho, sobretudo a partir dos anos 2000, né? E que faz uma enorme diferença. E tem outros aspectos importantes, né? Para não ficar só falando, né? Muitas vezes se fala, né, que a única dimensão, ou a dimensão mais importante, teria sido a queda da pobreza, né, nos anos 2000, né, que na verdade é uma queda que já vinha de alguma forma, né, como um legado dos anos 90, ainda que estabilizado, né, mas enfim, o fato é que teve muitos outros avanços. Um desses avanços tem a ver, por exemplo, com o ingresso no ensino superior. Né? Vocês vejam que eu tenho aqui, esse gráfico aqui mostra, isso está em 1.000 pessoas, você tinha, né, 400 mil pessoas em 91 no ensino superior, nos anos 2000 isso já tinha dobrado, em 2005 já passou para 1.300.000 e em 2015 já tinha virado 2 milhões de pessoas. Né? Tá certo? E na oferta pública, teve um forte crescimento, né? Como vocês estão vendo, entre 2005 e 2015, ela quase que dobrou, mas, sem dúvida nenhuma, a oferta privada é que sempre teve uma expansão muito forte nesse período. Ou seja, houve, de fato, né, política pública, o REUNE, não é? O ProUni, expansão dos institutos federais, que passaram de 140 para mais de 500 mil, de 500 unidades pelo Brasil, né? Situando-se não só nas capitais, mas situando-se, sobretudo, no Brasil profundo, e que permitiu que um conjunto significativo de brasileiros pudessem ter acesso à universidade. Eu acho que esse é um outro dado impactante. Né? Quando a gente olha, em 2002, gente, nós tínhamos 441 mil negros nas universidades, pretos e pardos. Em 2015, o que era 441 mil virou 1.600.000, certo? Quer dizer, isso não teria sido, né, o estoicismo individual, né, enfim, das pessoas conseguir acesso à universidade. Quer dizer, tem a ver com a expansão da rede pública em direção ao interior, coisa que não aconteceu no setor privado, tá certo? Tem a ver, portanto, com o ProUni, teve a ver com o REUNE, quer dizer, o ProUni também possibilitou, né, compra de vagas nas universidades particulares, mas o REUNE, ProUni, a política de cotas e todo o investimento que já vinha naturalmente no governo Fernando Henrique de ampliação da oferta básica. Quer dizer, são os brasileiros que, de fato, puderam, lá no interior do Ceará, no interior do Piauí, puderam ter escola, né, no meio rural, ou nas periferias, ou nas cidades mais pobres, que puderam, de fato, completar e chegar no ensino médio e depois alcançar, inclusive, o nível universitário. Tá? Mas, enfim, não foi só política social, não foi só política contra combate à pobreza e fome, política de saúde e política educacional. Foi efeito de política econômica. Né? Nós tivemos
em 11 anos, mais de 20 milhões de empregos formais. Tá certo? Então, eu imagino que alguns de vocês estão nessas estatísticas aqui. Porque os municípios tiveram uma expansão muito forte na contratação de enfermeiros, de médicos, de assistentes sociais, de psicólogos, né? E de professores para creche, professores para educação fundamental, para o ensino médio, enfim. Né? Quer dizer, tal como descrito pelo Spin Anderson, a política social teve um efeito importante, né? Um investimento keynesiano no sentido de criar, né, oportunidades de emprego para um conjunto significativo de brasileiros, como vocês estão vendo aí. Enfim, acesso à educação e emprego levaram a que nós tivéssemos a retomada da mobilidade social. Ou seja, na pesquisa que o IBGE conduziu em 2014, 52% dos brasileiros entrevistados tinham ascendido em relação à primeira ocupação. Tá? Esse é um outro dado importante, né? Talvez muito pouco conhecido, mas é um dado importante chamar a atenção disso, de que nós retomamos os padrões de mobilidade, inclusive do Brasil dos anos 70 e 80, né? As pesquisas dos anos 70 e 80 apontavam que 52% dos brasileiros haviam ascendido em relação ao primeiro emprego. Só que nos anos 80, isso reflete, no começo dos anos 80, isso reflete a mobilidade de trabalhadores rurais do Nordeste para centros aqui do Centro-Sul ou Brasília, tá certo? Que viraram serventes de pedreiro ou empregadas domésticas. Nesse outro período, nós estamos falando de um movimento de mobilidade social muito mais generalizado pelo território brasileiro, por conta, né, de uma série de dinamismo, também da construção civil, esqueci de falar, né, para além do emprego público, os investimentos públicos tiveram um reflexo muito forte na construção, né, e na dinamização da construção civil, do Minha Casa Minha Vida e tudo, né, todos esses processos correlatos, e isso explica, então, e foi uma mobilidade de mais longa distância, não foi o trabalhador rural que virou servente pedreiro, mas o servente pedreiro que pôde virar um técnico de edificação, ou um técnico de edificação que pôde virar efetivamente ser engenheiro. Né? Quer dizer, pela primeira vez, algumas famílias tiveram alguém com curso superior completo, né, na faculdade, e a gente vê isso, inclusive, em algumas universidades onde eu já fiz, né, alguma exposição semelhante, a gente vê pessoas, né, dizendo, olha, eu estou nessas estatísticas aqui, tá certo? Ou alguém, meu irmão está nessa estatística aqui. Tá? E eu estou seguindo um pouco, né, esse percurso do meu irmão. Agora, é importante chamar a atenção disso, gente, porque esse dado aqui também, ele é revelador um pouco do momento que a gente passou a vivenciar a partir dos anos 2010, né, e da jornada de 2013, porque esse processo todo de expansão de políticas públicas, de interiorização, por exemplo, da oferta educacional, criou uma expectativa e uma demanda, por exemplo, para ensino superior, assim, avassaladora. Eu acho que esse aqui, para mim, é um dado que explica muita coisa de 2013 para cá. Porque as inscrições em vestibular, gente, elas passaram de 5 milhões para 15 milhões, 10 milhões de inscrições para ingresso em ensino superior. E é uma expansão, sobretudo, em universidades públicas, que passa de 3 milhões para quase 9 milhões. Tá? Quer dizer, o fato de você ter tido, né, a interiorização dos campi das universidades federais, a própria Fiocruz, que criou campi também em outras capitais, não é? Os institutos federais, enfim, os esforços de acesso à educação básica, ao ensino médio anteriormente, e, sobretudo, o Enem e o SISU, que permitiram que, né, as pessoas pudessem disputar a vaga lá do interior do Ceará, né, do Piauí, do Rio Grande do Norte, em todo o Brasil, e a existência do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, isso tudo fez uma enorme diferença e de expectativa para muitos jovens brasileiros que, né, embarcaram nessa proposta. Né? O grande problema é que eles embarcaram na proposta, nós tivemos 15 milhões de inscrições, mas os ingressos
em que pese a oferta pública e privada, ficou restrita a 2 milhões de pessoas. Olha o gap de demanda social não atendida. Não sei, para mim, eu não sou estudioso da questão, mas assim, eu sempre me perguntei como é que a gente pode ter pessoas, filhos de beneficiários do Bolsa Família, que parecem não legitimar uma agenda que transformou a vida dessas pessoas. Como é que a gente pode ter pessoas, de alguma forma, beneficiadas pelos programas, tão frustradas em 2013 com esse conjunto de políticas? E eu estou falando de educação superior. Fico imaginando também as expectativas com Minha Casa Minha Vida, né, com a área de saúde. Né? Então, enfim, né, essa frustração de expectativa, não, né, na medida em que as pessoas viram algumas coisas acontecerem tão rapidamente e em algumas outras dimensões não tão rapidamente assim. Eu acho que isso é importante, gente, porque isso faz a transição do que está por vir, que é as consequências da Emenda Constitucional 95. Porque se já havia essa quebra de expectativas do que poderíamos aspirar e aquilo que concretamente conseguimos oferecer, em que pese toda a expansão do FIES, que pese, né, uma expansão tímida do ProUni, né, e o esforço de expansão das vagas das universidades federais, o fato é que o quadro vai ser muito pior daqui por diante. Por que isso? Porque aqui, bom, primeiro eu queria chamar a atenção de vocês que realmente esse outro gráfico aqui ajuda a entender também o que já está acontecendo na América Latina. Se vocês estão vendo ali Bom, Espanha e Portugal, né, expandindo a carga fiscal, expandindo suas políticas públicas. Portugal teve um leve namoro, né, enfim, com propostas de austeridade fiscal, né, os governos, o gabinete em 2010 mudou e rapidamente a sociedade portuguesa viu que a aposta na austeridade fiscal ia levar Portugal para um desastre muito pior, né, interrompendo esse processo, e Portugal rapidamente mudou, né, a população votou, mudou e chancelou para plataformas de governos socialistas, né, reeleita, inclusive, recentemente. Tá? Então, Portugal não interrompeu o processo de expansão das suas políticas públicas, ao contrário da Espanha. E parece que a Espanha está corrigindo a decisão equivocada, né, de, enfim, regredir o estado de bem-estar, e agora parece que vão ter um cenário diferente. A Argentina, ela também tem uma trajetória muito parecida de expansão das políticas públicas com o Brasil, tá certo? País continental, com, enfim, né, com as características também, muitas características semelhantes ao Brasil, né? Também teve o crescimento das suas políticas públicas a partir dos anos 80, depois do fim da ditadura, né, militar na Argentina, né? Já o Chile e México sempre tiveram patamares de carga fiscal mais baixo. Aí, enfim, o México finalmente, né, conseguiu eleger um presidente mais progressista, né, o Manuel Obrador, com muitas dificuldades ele já está tendo, né, fazer, enfim, implementar um conjunto mais amplo de políticas públicas. O Chile, a gente está vendo, né, enfim, as manifestações do Chile, está vendo na Colômbia, porque todos esses países sempre tiveram carga fiscal muito mais baixa. E o Brasil, na verdade, condenado, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional, portanto, alguém insuspeito para esse tipo de estimativa, não é professor da UFRJ ou professor da Unicamp que está anunciando a regressão da carga fiscal, é o próprio Fundo Monetário Internacional dizendo que o Brasil vai ter uma regressão da carga fiscal de 33% para 29% em 2023 e indo ladeira abaixo, tá certo? Por conta da Emenda Constitucional 95, a teta do gasto e também as perspectivas de crescimento da economia brasileira. Então, isso aí quer dizer, o Brasil não está destinado a seguir a trilha civilizatória de Portugal, porque né, alguns estudos que foram feitos pelo PNUD para estimar se o Brasil ia conseguir cumprir as metas, as 170 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pressupunham que a carga fiscal do Brasil continuaria crescendo, chegando no patamar da ordem de 40%. Tá? Então, enfim, com todas as limitações desse indicador, certo, da carga fiscal, eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente ter claro isso, que a carga fiscal no Brasil
é uma carga fiscal da ordem de 33%, isso não significa que a gente tenha um gasto per capita semelhante aos países europeus ou mesmo dos Estados Unidos, certo? Mas o fato é que nós estamos voltando para trás na história, né? E não indo para frente, seguindo, talvez, bons modelos. E aí as consequências, vocês sabem, tem um estudo importante Dália, a gente estava falando da Fabiola, né? Enfim, ela participou desse projeto. Aliás, ela não trabalhou diretamente nesse estudo, porque esse estudo é da Esther Dweck, professora da FRJ, e do Pedro Rossi, da Unicamp, mostrando que o gasto federal com educação e saúde vão estar, em termos percentuais, estáveis, mas comprimindo todos os outros gastos de políticas sociais. Né? Aqui está a Previdência tem uma inércia, com todas as reformas, o gasto com a Previdência vai continuar aumentando, tá certo? E como existe um teto de gasto para políticas públicas, mas não para os juros, né? Tá certo? As consequências vão ser exatamente essas. A gente vai continuar pagando juros, né? Mas tirando recursos de políticas sociais. Acho que é emblemático o fato de que esse ano o benefício de prestação continuada só teve reposição do orçamento por conta de emenda parlamentar. Não foi uma ação do governo, diretamente. Foi emenda dos deputados. Tá certo? Então, cada vez mais, e acho que a gente já está sentindo isso, é o parlamento, o Congresso, com todos os seus problemas e as suas ambiguidades, é que está ainda garantindo algum tipo de manutenção dessa agenda progressista. Bem, se os estados e municípios não recompuserem as receitas através de maior arrecadação de impostos, porque de fato há folga, né? Os tributos, né, municipais em muitos municípios ainda estão subaproveitados ou subdimensionados, o imposto sobre propriedade, o próprio imposto sobre serviços, se não houver uma realocação de despesas, se não houver pressão por recursos federais, e naturalmente tem muito a ver com vocês, que é o uso mais inteligente, né, enfim, da informação para políticas públicas. A gente vai ser instado a atuar mais decisivamente no monitoramento, na avaliação e no diagnóstico das políticas públicas. Porque o que nós estamos vendo é o desmonte de todos os fatores que, né, levaram a aqueles resultados e as consequências já estão vindo. Nós voltamos em 3 anos a 10 anos atrás em relação ao combate à pobreza, tá? Então, qualquer governo, enfim, né? O problema é que o tempo está passando e a gente está voltando para trás. Quer dizer, a gente, em 2017 e 2018, que os resultados da PNAD atestam isso, nós estamos no patamar de pobreza, de extrema pobreza, de 2005, 2004. Tá? E a pobreza também voltou, nós temos a retomada da desigualdade, o aumento da população em situação de rua, o aumento do trabalho infantil. Vocês sabem também, nós tivemos pela primeira vez a interrupção da queda da mortalidade infantil, sempre caiu, né? O risco da fome e o risco da evasão escolar. Quer dizer, ontem saiu o resultado, né, do PNUD e do IDH, né? E o Brasil também parou no tempo, certo? Com todas as críticas que eu particularmente tenho com relação ao IDH, porque são indicadores de avaliação, são indicadores, né, de estoque, são indicadores que variam muito pouco no tempo, escolaridade média, esperança de vida, etc., mas não incorporam, por exemplo, indicadores de fluxo, né, como indicadores de queda da pobreza, por exemplo, a pobreza, né, a enorme incorporação de populações, né, saído, né, do risco da fome. Mas, enfim, o fato é que o IDH ainda crescia no Brasil e, na verdade, o IDH, desde 2015, tem um problema de escala. Eu peguei esse gráfico, né, nem é um bom gráfico, porque tem um problema ali de escala na hora da representação, mas fato é que o IDH ele está crescendo desde 2015 a um ritmo muito menor do que vinha crescendo nas décadas anteriores, ou nos anos anteriores, tá certo? E isso particularmente tem a ver com a estagnação aí no período mais recente com os indicadores de escolaridade. A escolaridade média parou de crescer, tá?
né, significando realmente uma maior evasão dos adolescentes, tá certo? E fico imaginando, né, até de crianças de 10, 15 anos, se já não está tendo isso, como a gente vê essas crianças na rua, tá? Enfim, então o quadro é um quadro muito desafiador do ponto de vista do financiamento das políticas públicas e, naturalmente, da produção de conhecimento sobre isso, tá certo? Tá? Porque as estatísticas vão a reboque das políticas públicas. Quanto mais política pública, mais a necessidade de informação, tá certo? Para o planejamento, para a formulação, para o monitoramento, para a avaliação. Quanto menos política pública, quer dizer, né, a demanda por informação, ela efetivamente cai, sobretudo num terreno, né, num contexto, melhor dizendo, né, do que eu estou chamando, não só eu, mas, enfim, né, várias pessoas estão chamando de terraplanismo, midiotização e disputa de narrativas sobre políticas públicas. E que vai ser cada vez mais forte o combate, inclusive instituições como a Fiocruz, que produzem, né, a informação. Então, a gente tem essa deslegitimação das políticas públicas pela negação das evidências, né, que é um fenômeno mais recente. Então, nós temos todo dia algum tipo de terraplanismo, tá? Ou factoide. Pobreza, Bolsa Família não reduz pobreza. O ministro da Educação, o Weintraub, diz que federais têm plantação extensiva de maconha. Em meio à crise, Bolsonaro quer embargar dados de desmatamento. Diretora do Ministério da Agricultura coloca em dúvida a existência de mudanças climáticas. O governo vai encerrar mais médicos, que será substituído por carreira federal. Quer dizer, encerrou, mas efetivamente não colocou nada do lugar, concretamente. O discurso do presidente da Assembleia lá das Nações Unidas, dizendo que meu país esteve muito próximo do socialismo e que a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem certificação profissional. Né? Enfim, um monte de desinformação e que graça nesse retomada, inclusive, do terraplanismo em escala planetária e que aterrissou no Brasil, né? Porque tem uma matéria de novembro do Estadão que dizia isso, olha, terraplanismo, o Brasil terá a primeira convenção e já tem mais adeptos do que os Estados Unidos, porque, de fato, a pesquisa que o Datafolha fez mostrou que 7% dos brasileiros creem que a Terra é plana, tá? 7%. Está ali algumas figuras, fotos do evento, que foi em novembro, em São Paulo. Tá certo? Sou paulista e, enfim, não sei aonde, como é que, né? Aonde enfiar a cara com tantos resultados complicados aí. Né? E, enfim, e está lá, né? A primeira convenção sobre terra plana foi exatamente como você imagina. É isso, depois vocês podem tentar procurar saber desses resultados. E isso, gente, num contexto de interditação do debate público sobre políticas públicas, né? Quer dizer, essa midiotização, essa cobertura pouco profissional e cuidadosa das políticas públicas, da relevância, dificuldade de implementação. Isso é um resultado interessante porque aquele livro do Castell, Robert Castell, é um livro vermelho, Metamorfoses da Questão Social. Esse livro, o Robert Castell, é um livro já de 20 anos atrás, ele está descrevendo a história de institucionalização do estado de bem-estar na França. E ele traz manchetes, ele faz um diálogo com a imprensa da época, lá do final do século XIX, começo do século XX, traz manchetes dos jornais conservadores. É muito curioso você ver que os jornais conservadores franceses de 100 anos atrás, né, é como se eles dessem o lead para as manchetes do Globo, né, tá certo? Do combate ao Bolsa Família, do combate à aposentadoria, do combate ao BPC, tudo que a gente vê hoje, tá? Que é exatamente isso, né? Essa produção de factoides, fake news em detrimento de fatos, né? A imprensa nossa dá muito pouco espaço para o diálogo, né? Plural e para um debate extremamente complexo. Quantos de vocês talvez tenham visto na Globo News, por exemplo,
algum debate realmente plural sobre reforma da Previdência, sobre o Mais Médicos. Talvez a Dália até me disse que ontem ouviu alguma coisa meio fora do padrão global de cobertura, né? Dando contraditório, enfim, falar sobre a importância da estratégia de saúde da família, porque a política pública, quando vai para a imprensa, ela vai, sobretudo, para ser vitimizada. Desculpa, vitimizada não, vai ser para ser trucidada, tá? E tem um resultado muito interessante de uma pesquisa que saiu recentemente na Revista de Administração Pública de setembro a outubro de 2019, de colegas ali lá da USP, que mostram, que fazem uma análise de conteúdo dos editoriais da Folha de São Paulo e do Estadão. Tá? Se eles englobassem o Globo aqui, então ia estourar. Mas, enfim, mostrando que o Bolsa Família, retratado pelo editorial da Folha, ele é sistematicamente enquadrado como uma estratégia de marketing político, ou como assistencialismo, ou como populismo. Raramente como, ou muitas vezes como um programa insuficiente para atender a demanda curiosamente, né? Tá certo? Ao mesmo tempo que se acusa o programa de ser um marketing político, né, se diz da insuficiência do programa para tirar as pessoas da condição de vulnerabilidade e pobreza em que vivem. Tá? Que é um pouco exatamente esse discurso. Né? O Bolsa Família apanha da direita e apanha da esquerda. Da esquerda porque é o assistencialismo, adia a revolução, né? E da direita porque, né, é o Bolsa Esmola, é o Bolsa Acomodação. Tá certo? E, enfim, outra evidência dessa midiotização é um texto que tem a ver aí com esse que eu escrevi, né, que está na Revista Brasileira de Geografia, recente, também agora de 19, edição comemorativa de 80 anos, em que a gente mostra como as estatísticas do IBGE, da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né, em particular o suplemento de segurança alimentar, foi absolutamente fundamental para legitimar aquela trajetória de combate à pobreza. Aliás, a PNAD foi uma pesquisa importantíssima ao mostrar que, de fato, a pobreza estava caindo, porque em 2004, 2005, 2006, houve um forte combate, né, da mídia, né, da mídia conservadora brasileira, particularmente, né, das organizações Globo, contra o Bolsa Família, e que, né, vez por outra, volta esse discurso, dizendo que tem muita corrupção, muita ineficiência, e, na verdade, depois, né, nunca conseguem, de fato, mostrar, né, que essas coisas existem. Então, foi importantíssimo, por exemplo, em 2004, ter sido realizado o levantamento sobre insegurança alimentar para mostrar que existia no Brasil 40 milhões de pessoas em insegurança alimentar no campo. Portanto, era mais do que legítimo ter uma política de combate à pobreza, combate à fome especificamente. Tá certo? Então, enfim, esse é um caso em que as estatísticas, elas foram absolutamente fundamentais para sustentar o agendamento de políticas públicas tidas como relevantes pela sociedade brasileira, por um segmento importante da sociedade brasileira. Bem, mas quando as políticas públicas elas são resilientes, aí, né, a imprensa muitas vezes faz uma cobertura equivocada, né, por exemplo, e que vitimizaram programas relevantes, que estão sendo retomados agora como novos, quando na verdade eles já existiam. Pronatec, por exemplo, tá certo? Como o Mais Educação, tá certo? Com todos os vieses. Enfim, todo esse questionamento sobre filosofia e sociologia derrubam nota de matemática. Quer dizer, esse tipo de estudo avaliativo que não faz o menor sentido, tá certo? Estudo correlacional, mostrando que os jovens do ensino médio estão piorando o seu desempenho, e a piora no desempenho tem a ver com a introdução de sociologia e filosofia. Assim, uma bobagem total. Certamente que, para poder encaixar as disciplinas, né, teve que reduzir a carga de matemática. Mas relacionar uma coisa com outra é imaginar que a escola só existe para a perspectiva desempenhista, né, de que as crianças estão na escola só para ter, enfim, desempenho em português e em matemática, né, quando tem outras disciplinas importantes e quando, na verdade, a escola é muito mais do que isso, né, é um espaço de desenvolvimento de sociabilidade, convivência, tolerância, tá? Tudo aquilo que a gente está vendo que está faltando, né, na sociedade brasileira, que estava debaixo do tapete, que a gente não tinha dimensão, né, que tem, como a gente está vendo hoje, né?
na imprensa, pelo Facebook, tanto pela mídia social. Bem, o fato, então, gente, que essa deslegitimação de políticas públicas pela negação de evidências, ela continua muito forte. A gente tem um corte de recursos em ciência e tecnologia. O Carlos lembrou isso. Nós tivemos lá em Brasília, exatamente no momento em que também estava procurando defender as nossas instituições, Fiocruz, IBGE, IPEA, CNPq, INPE, estivemos lá com o senador Paulo Paim, numa sessão do Congresso, do Senado, exatamente, uma comissão especial, exatamente isso, procurando mostrar, sensibilizar os senadores desse processo e as razões por detrás desse processo, porque, de fato, dispor de estatística e dispor de estudo que mostrem o Brasil andando para trás é absolutamente pouco conveniente. Então, nós estamos tendo o fechamento e enfraquecimento de órgãos subnacionais, o fechamento da FEE, por exemplo. A Fundação CID aqui também, que depois virou CEPERJ, é um outro exemplo de aniquilamento da capacidade de planejamento do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos o corte de 1/3 da verba orçamentária, e esse corte significou a redução do questionário para retirando as informações sobre o impacto dos defensivos agrícolas sobre a saúde do agricultor e toda uma caracterização adicional que ia ser feita sobre a agricultura familiar. Tá? Enfim, vamos ter um vácuo aí por 10 anos de entender os efeitos dos defensivos. E a gente está vendo a desregulamentação de tudo aquilo que a gente vinha implantando. Quer dizer, construções de décadas e anos estão sendo desmontadas em meses e semanas, não é verdade? Tá? Incrível isso. E estamos tendo agora o risco do empobrecimento temático do Censo 2020, com cortes assim, fundamentais para a formulação de políticas públicas, quer dizer, um desconhecimento, inclusive, do uso instrumental do censo para a política pública municipal. O Censo Demográfico 2010 foi fundamental para direcionar a estratégia do mais médicos, tá certo? No sentido de alocar mais médicos nos municípios, não só que não tinham médicos, mas nos grandes municípios que não tinham médicos nas regiões mais pobres. Quer dizer, foi usado, a política, a sofisticação da política pública, por exemplo, na área de saúde, pode ser demonstrada isso. O edital do Mais Médicos reflete como os critérios técnicos foram importantes na hora de alocar, de garantir o direito universal à saúde com o princípio de equidade. Então, o censo demográfico foi fundamental nesse sentido. Tá? Enfim, e a falta de perspectiva de concurso público para servidores. Então, nós estamos tendo um aumento significativo de aposentadorias e a consequência disso, gente, o que é mais também assim, impactante é que vão ser sentidos num próximo governo. Mesmo que um próximo governo progressista assuma, ele vai partir de uma base de funcionários públicos, de capacidade de planejamento infinitamente inferior ao que a gente até então tinha. A gente estava num crescente nesse processo, a gente também está voltando atrás nesse processo. Esse é outro mapeamento que a gente tem que ver, o quanto nós perdemos de capacidade de formulação de planos e programas do governo nesses 3 anos. Enfim, esse processo todo, gente, se eu já não trouxe notícias tão positivas, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, gente, eu estou trazendo isso tudo só, se vocês não acreditam, só reitera a importância da formação de vocês e da continuidade de programas como esse, tá? Seja como resistência ao processo de desestruturação, mas é porque, enfim, com recursos públicos cada vez mais escasso, a gente vai ter que ser muito mais competente no desenho, no monitoramento e avaliação dos nossos programas, para tirar mais com cada vez menos. Infelizmente, é um pouco essa a nossa realidade, a menos que, na verdade, a gente consiga recompor, tá? Mas, enfim, então, nós temos um grande problema também nas políticas públicas, que é, para além da judicialização, que vocês conhecem bem, é da judiciarização, porque isso tem impactos importantes sobre a gestão pública. A judiciarização,
ou tenentismo togado, como alguns autores classificam, é essa exacerbação do protagonismo que juízes e promotores, entre colchetes e agentes do controle público, que fui eu que coloquei, tá, passaram a ter em episódios marcantes da vida nacional. É de um professor aqui da UERJ, Christian Lynch, tá? Mostrando exatamente, quer dizer, que esses agentes públicos, eles têm uma visão muito simplista, ingênua e voluntarista sobre programa público, interferindo em processos complexos de pactuação federativa. Isso, né, a judicialização tem esse lado, tá? A judicialização até tem perspectivas positivas, mas o judiciarismo é a potencialização disso, é a descrença e desconfiança no compromisso e capacidade técnica, né, dos técnicos e gestores. O funcionário público é vilão, até que se prova o contrário, é culpado. A política pública já entra no tribunal, né, como culpada. Se ela escapou do laboratório de econometria, né, porque, enfim, já não, né, conseguiu mostrar algum efeito, ela senta no tribunal de contas já culpada, tá? Porque se ela tem sucesso ou se ela tem insucesso, é a corrupção, enfim. Então, a gente tem essa reificação dos instrumentos de controle, a conformidade burocrática e, portanto, a inibição da inovação do setor público. Quer dizer, hoje, né, quer dizer, em Brasília, você está tendo o apagão das canetas porque está todo mundo com medo de fazer qualquer coisa diferente que não tenha sido prevista dentro da legislação. Então, ninguém vai apostar a sua carreira, a sua tranquilidade nos próximos 5 anos num projeto que, enfim, ninguém sabe exatamente para onde vai, ou se vai durar tanto tempo assim, né? O fato é que o espaço para inovação, né, que é necessário, com certeza, está cada vez mais restrito, tá? E, infelizmente, no Brasil, a gente, quer dizer, os sociólogos já apontavam isso, o Brasil, a sociedade brasileira é bastante autoritária, né? E talvez isso não fosse novidade, mas o fato é que, numa pesquisa que o Datafolha fez junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, numa escala de 0 a 10, o autoritarismo, a adesão ao autoritarismo no Brasil é de 8%, né? É de 8 pontos. Entre 0 e 10 é 8. Isso é uma pesquisa de março de 2018. Dá para entender, né? Enfim, mais uma vez, as estatísticas, os dados, né? A produção de conhecimento ajuda a gente a entender o ponto em que nós estamos, né? Essa adesão ao autoritarismo e que tem pouca variação por classe social, por, enfim, por gênero, por idade. Na verdade, por idade, é surpreendente que a adesão do autoritarismo de jovens é tão elevada quanto dos idosos, tá certo? Enfim. Então, a gente está num quadro muito complicado e aí, fechando aqui um pouco né, os últimos, né, a última parte da minha apresentação, chamando a atenção de vocês de uma atividade que vocês vão estar muito envolvidos, né, que é atividades de avaliação de políticas, monitoramento, avaliação de políticas públicas, produção de informação nesse campo. Então, é fato que ainda há muito positivismo kantiano nessa comunidade epistêmica aí de produção de conhecimento, monitoramento e avaliação, de que os dados e fatos falam por si. Há muita gente ingênua acreditando que as avaliações, a produção do conhecimento é neutro, tá certo? De que a objetividade é absoluta e não é socialmente construída, de que, enfim, há uma superioridade técnica da abordagem quantitativa e que existe um único método padrão e que esse método padrão é o método quase experimental. Quer dizer, a gente está importando para o Brasil alguma coisa que já foi, tá certo? Criticado nos anos 50 nos Estados Unidos, 50, 60 nos Estados Unidos, né? Então, enfim, os grandes centros de produção, né, de formação em econometria nos Estados Unidos estão vindo para o terceiro mundo, né, terceiro mundo agora, mais do que nunca, para exportar esse tipo de modelo de que, né, o modelo de avaliação de políticas públicas é o modelo de ensaio-controle, de ensaio clínico de laboratório, em que você separa uma população, né, entre os que vão receber o efeito de um determinado medicamento e outros que vão receber o placebo, ou seja, os beneficiários do programa e os não beneficiários do programa, e o programa vai, de fato, mostrar que se tem efeito, se ao longo do tempo, de fato, né, uma repetição da medição, né, daquele sintoma, né, característico daquela doença, for mostrar alguma regressão ao longo do período.
É um modelo elegante, mas a realidade, quando a gente está falando não de ensaio clínico, mas está falando de política pública em saúde, inclusive operando lá na ponta, a realidade é completamente diferente, né? Dependendo do momento que a gente avalia o programa, pode dar um efeito negativo, porque é exatamente uma introdução nova, certo? Que muda, né, a forma de operação. Eventualmente o efeito pode ser nulo, eventualmente o efeito pode ser máximo, certo? Enfim, portanto, quer dizer, implementar esse tipo de perspectiva, ela pode ser bastante sujeita, né, enfim, ao momento em que o programa vai ser avaliado. Quer dizer, a gente não deveria fazer avaliação de programas até que a gente tivesse certeza de que, de fato, ele já está implementado, tá? Eu estou chamando a atenção disso porque, né, o Carlos estava comentando que existe, né, enfim, todo um esforço do Ministério da Saúde de implementar aí, né, enfim, avaliações de programas públicos. E acho que é importante chamar o alerta para vocês, porque as avaliações de políticas públicas, normalmente no Brasil, elas procuram responder a 3 grandes critérios avaliativos: a eficiência, eficácia e efetividade. Tá? E eu diria que por alguns bons anos a gente vivenciou talvez um aspecto importante, que era a primazia dos critérios de efetividade, né? A boa política pública é a política pública meio inspirada no SUS, é a política pública de ampla cobertura, com princípios de equidade, que promovem a coesão social, que respeitam a diversidade e têm, né, a sustentabilidade ambiental como um princípio constitutivo do seu desenho. Tá certo? Quer dizer, as políticas públicas eram desenhadas nessa perspectiva, portanto, tinham que ser avaliadas segundo essa perspectiva, que são as perspectivas, né, do nosso contrato social, da promoção da justiça distributiva à luz dos nossos documentos normativos, da Constituição, das leis, né, que regulam, né, enfim, a operação das políticas públicas. E eu diria que desde 2015 a gente está vivenciando uma mudança completa desse paradigma, né, ou dessa vertente avaliativa, de garantir que, enfim, a boa política pública é aquela que economiza recursos, é aquela que, né, cabe no orçamento público, né? Então, a gente ouve essa história de que o sonho do brasileiro não cabe no nosso PIB. Cabe no nosso PIB. Coube no PIB dos países que são referência importante para nós, Portugal, etc. Aqueles países expandiram o PIB, não é isso? Para poder caber o contrato social. O projeto, não abdicaram do projeto político-social, tá certo? Em detrimento, enfim, do mercado. Na verdade, né, enfim, a história do estado de bem-estar social é uma construção em que a economia até cresce por conta das políticas sociais, das políticas públicas. Ao contrário, quer dizer, é uma evidência muito forte, descrita, analisada, tá? E aí, enfim, né, mas por detrás disso tudo é a crença de que, na verdade, a política pública não é sequer um mal necessário. A política pública não deve sequer existir para alguns, né, advogados dessa outra direita, né, de que acreditam piamente de que o mercado é o melhor distribuidor de justiça. O mercado, né, com os recursos que deixam de ser arrecadados pelo Estado, pode promover mais emprego e redistribuir mais a renda. Na verdade, nessa perspectiva, se acredita que algum grau de desigualdade é positivo. Porque aqui se acredita muito na competição, na disputa, né? O importante é o indivíduo, né, ser um indivíduo proativo, movido pela competição. Tá? Por isso que a reforma do setor público está muito ancorada nessa perspectiva, inclusive. Tá? Não é a cooperação, não é a solidariedade que é um fator importante, é a competição. Tá? Enfim, a gente está vendo, né, pelo mundo afora, o aumento da desigualdade, de perspectivas muito ancoradas, né, nessa questão. E, portanto, eu advogo que a gente está tendo a exacerbação da competição no campo educacional, é muito flagrante, quer dizer, começam finalmente a ter críticas ao PISA, tá certo? A esse grande exame internacional, que, no fundo, o PISA, ele reifica essa lógica de correr atrás da cenoura, tá certo? Tem um estudo interessante na revista Ensaio, de 2018,
sobre o papel dos testes padronizados na política educacional do ensino básico nos Estados Unidos. O que ele mostra, esse texto critica exatamente isso. Nos Estados Unidos, o George Bush Filho criou, né, enfim, esses recursos federais, uma política de repasse de recursos federais para as escolas americanas, porque os Estados Unidos estavam preocupados com a perda de competitividade, né, dos seus alunos, quer dizer, de desempenho dos seus alunos frente aos chineses. Quer dizer, voltando a um debate do século XIX, né? Tá certo? Quando eu falei lá para vocês do Império Britânico. Mais ou menos a mesma coisa, tá? E, portanto, as escolas com melhor desempenho iam ter mais recursos. Aí a política pública que acabou fazendo o quê? Fazendo com que a desigualdade educacional aumentasse. As escolas de guetos, né, de periferias americanas continuaram ruins, ninguém quer ir para lá, gerando mais mal-estar, e as escolas, né, que já iam bem, continuaram se destacando. Que é, infelizmente, gente, o que está acontecendo no Brasil. Tá? O IDEB está mostrando um aumento da desigualdade. Tá? Enfim, mais uma evidência importante, né, para políticas públicas. Né? E, enfim, existe toda uma discussão sobre eficiência, eu vou passar rapidamente, porque só queria chamar a atenção de vocês, quer dizer, existem outros critérios, eu acho que a gente tem que... Aí, Carlos, né, eu acho que a gente precisa trazer, inclusive, outros critérios para além da eficiência, eficácia e efetividade, mas, sobretudo, da relevância e da sustentabilidade. Né? A relevância, gente, porque esse é um critério básico. As políticas públicas, elas são implementadas porque elas respondem a agendas civilizatórias. Tão simplesmente por isso. Escola em tempo integral tem que existir porque as crianças têm que ficar na escola a maior parte do tempo. Não é para necessariamente aprender mais português e matemática, é para desenvolver outros aspectos da sociabilidade. As pessoas têm que ter atenção básica em saúde, tem que ter atenção primária à saúde, tem que existir, porque tem que existir. Assim como tem que existir delegacia de polícia, corpo de bombeiros, tem que existir um serviço que dê atendimento nos riscos que as pessoas passam. Sim, é simples assim. Né? E isso não deveria depender da capacidade de pagamento do indivíduo por um serviço médico, ou por uma escola, ou pelo serviço de bombeiro, que de repente vão... Né? Até isso os caras vão imaginar encaixar, tá certo? Enfim, então, nesse estudo aqui, do Programa de Água para Todos, é mais ou menos isso. Quer dizer, água é direito humano, tá certo? Acesso à água está lá, né, no direito humano, desde 2010, na nossa Constituição também está no artigo 6º. Imagina, quer dizer, foi uma emenda constitucional em 2010 que instituiu o alimento e água, naturalmente, como direito social básico do brasileiro. Tá certo? Tá? Enfim, isso tem a ver com relevância. A relevância é exatamente esse critério. Tá? Eu não vou falar muito do Água para Todos, mas, enfim, né, esse aqui é o mapa de processos do Água para Todos, que explica como é que ele funciona, né? E, enfim, a importância de meta-análise, que é uma outra discussão importante aqui, mas a gente está passando um pouco do tempo. A importância dos métodos qualitativos, eu queria chamar a atenção de vocês isso, né, da importância, já que eu falei do método quase experimental, essa pesquisa, ela foi a campo e coletou alguns depoimentos que deviam abalar um pouco, né, a certas verdades, né, enfim, tecnocratas, né, dos tecnocratas lá em Brasília, na hora de cortar os programas, né? Quer dizer, você tem manifestação desse beneficiário que, olha, disse o seguinte: já sofremos muito com a falta de água, teve dia da gente não comer, não por falta de comida, mas por falta de água. Outra beneficiária, a gente disputava água com gado, tinha que beber água de barreira. Assim, a gente está falando, gente, de Brasil século XXI. Tá certo? Então, se a gente não tiver política pública que garanta, né, enfim, acesso à água para as pessoas, nem mesmo isso, eu não sei né, para onde a gente vai. Por fim, gente, eu queria, tendo exposto tudo isso, eu só queria reiterar com você um argumento que está, enfim, presente em toda a minha argumentação e que, com certeza, vocês, ao terem se inscrito aqui na Fiocruz, não preciso falar nem dos professores, mas, enfim, vocês, alunos que vieram fazer o curso na Fiocruz, e são pessoas, né,
trabalham na área da saúde acreditam exatamente isso, né? Política pública não é um mal necessário, certo? Muito pelo contrário, é uma imposição civilizatória, tá? É uma construção, né? Que retrata a experiência histórica dos países desenvolvidos, certo? Nós tivemos 20 anos desse processo, e esse processo foi interrompido no meio do percurso. Então, a gente construiu um sistema complexo em pouco tempo, muito ambicioso, que tem problemas, certamente, de implementação que precisam ser resolvidos. Isso não deslegitima isso, tá? Se a gente teve a experiência lá daquele filme, né? A Que Horas Ela Volta, que retrata a situação de uma filha de uma empregada doméstica que vem do Nordeste para fazer um vestibular num curso de elite, numa universidade de elite, o curso de arquitetura na USP São Paulo. Né? E retrata a situação da menina, filha da empregada, ela consegue ser aprovada na primeira fase do vestibular, e o filho da patroa, classe média, não consegue, né? Mas, afinal de contas, ele tem o prêmio de consolação, que é uma viagem para a Austrália. Né? Ela não, enfim. Mas esse filme, ele é muito revelador, né, é uma metáfora para isso, para esse conjunto de slides, para esse conjunto de políticas públicas, tá? Desse processo civilizatório que a gente vinha caminhando. O contraponto ao filme A Que Horas Ela Volta é o Bacurau, tá certo? Daqui a alguns anos, em que vocês veem, inclusive, uma profissional de saúde tendo que traficar, né, vacinas para poder levar lá para o pequeno povoado de Bacurau, que é um núcleo de resistência, né, enfim, a esse quadro de desmonte de políticas públicas, tá certo? Se a gente acredita, então, que as políticas públicas são importantes, a gente tem que focar os nossos estudos nos estudos de implementação. As políticas públicas não entregam ainda o que deveriam entregar, porque nós temos muitos problemas na implementação. Nós temos problemas, certamente, de subfinanciamento, mas nós temos problemas também na qualidade dos nossos equipamentos públicos, todo o instrumental. Nós temos problemas do controle social, da falta de controle social. Nós temos problemas do diálogo interfederativo. Nós temos problemas que conspiram tudo contra a qualidade dos serviços, da cobertura dos programas, e temos, sobretudo, também problemas com recursos humanos, certo? Nós temos contratos de trabalhos precários, boa parte dos municípios. A lei de responsabilidade fiscal, ela é de 98, ela não acompanhou esse processo de expansão da agenda de políticas públicas, ela limita a possibilidade de contratação e de concurso público nos municípios, estados, sobretudo, tá certo? E temos problemas de cursos, de programas de capacitação, tá? Tem uma alta rotatividade e problemas de capacitação. A Fiocruz faz um trabalho importantíssimo de ensino à distância, que, de certa forma, minimiza esse problema, mas não mitiga, não resolve. E temos um problema também, gente, de perfil e valores. Eu acho que é outra dimensão importante. Quer dizer, o servidor público não pode ter o mesmo perfil de valores que a população média brasileira. Vocês viram que a população média brasileira tem um perfil de autoritarismo, de preconceito, discriminação, enfim, que não pode estar no profissional de saúde, da assistência e da educação que presta o serviço lá na ponta. Quer dizer, as pessoas do outro lado do balcão não precisam ser mais vilanizadas, discriminadas do que já são pelo padrão médio da sociedade brasileira. Então, esse eu acho que é um grande desafio. Eu sei que na área da saúde a Fiocruz já tem um papel importante no sentido do trabalho humanizado na saúde, mas a gente precisa isso potencializar em outras áreas e mesmo dentro da área da saúde, por conta, né, da deslegitimação que as políticas públicas passam, inclusive por conta disso, tá? Não só da quebra das expectativas, mas também da quebra das expectativas do atendimento humanizado, né, do servidor público. E é um pouco isso, né? Quer dizer, less impact, more contact, quer dizer, a implementação no centro da avaliação. Quer dizer, a maior parte da vida dos programas é na implementação. Então, a gente tem que fazer muita avaliação de implementação. A gente tem que identificar os nossos gargalos com relação ao arranjo institucional, equipe técnica, recurso financeiro, equipamento, etc. E só quando tiver, de fato, resolvido esses problemas, a gente deveria
fazer avaliações de resultados e impactos, certo? Acho que tem muitos estudos precipitados, certo? Que acabam deslegitimando esforços meritórios de políticas, repetindo o que se fez nos Estados Unidos nos anos 60, tá? Deslegitimando intencionalmente muitos programas meritórios, porque o objetivo é, de fato, não fazer com que, efetivamente, eles emplaquem. Tá? Acho que eu vivenciei isso na pele com relação ao Pronatec. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, se for o interesse de vocês. Mas eu acho exatamente isso. Quer dizer, o Mais Médicos é um outro exemplo na área da saúde de um programa meritório, com resultados concretamente muito positivos, em curto espaço de tempo, e que foi vilanizado nesse processo. Com problemas, certamente, de implementação, até porque o Mais Médicos não é só a oferta primária de saúde, tem muito mais. Não é só colocar o médico, tem a melhoria dos equipamentos, tem a ampliação da oferta educacional, de formação de profissionais da saúde. Enfim, é um programa que foi interrompido, exatamente por uso de outras evidências que não as evidências que o legitimariam. Bom, finalizando, gente, eu acho a minha última consideração aqui é para vocês, nesse evento aqui de finalização, que estatísticas públicas e avaliação de programas não são atividades simples de se planejar e realizar, Elaborar um estudo de monitoramento, de avaliação no campo da atenção primária não é igualmente simples. Agora, pior do que não ter uma estatística, um indicador, uma avaliação, um estudo, é ter um estudo mal especificado. Tome cuidado com isso, tá certo? De fazer um trabalho mal especificado, mal conduzido, orientado segundo premissas equivocadas, do tipo querer, como aquele que eu falei, da filosofia e sociologia impacta negativamente na educação. Pior ainda, se conduzido por equipes ou instituições externas reconhecidas. Não geram conhecimento, mas ruído e factoide que conspiram contra o mesmo, levando a decisões políticas de descontinuidade e, sobretudo, em ambiente pouco propício ao debate amplo, técnico, plural. Eu vivenciei a finalização ou encerramento ou a não expansão de programas públicos exatamente por conta de situações como essa, de estudos questionáveis, tá certo? Que interromperam a trajetória de programas que levaram muito tempo para serem formulados, para serem implementados, estavam no meio do percurso e foram vitimizados nesse sentido, tá? Enfim, então fica aqui essas considerações, esses slides depois vocês vão poder, a Dália vai compartilhar com vocês, tem algum material de referência, da onde eu tirei alguns desses slides, tá certo? E, enfim, alguns outros textos aqui também de referência que podem ser importantes para vocês. Obrigado pela atenção, desculpa a exposição tão longa, mas, enfim, esse é um tema que eu não podia deixar de falar para vocês nessa última oportunidade de vocês para chamar vocês a se engajar nesse processo de resistência a esse desmonte que a gente está vendo, ao mesmo tempo, dado esse quadro, a gente se valer do instrumental que vocês aprenderam aqui para garantir que o recurso público ainda disponível seja ainda melhor usado, com objetivos e eventualmente com efetividade cada vez maior. Obrigado.